Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos Bom começar dia. a louvar a Deus com todo o nosso coração, com alegria. Vamos trazê-lo aqui à nossa presença. Eu vou estar na presença dele com alegria, com gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Somos nós próprios que decidimos estar na presença de Deus. Aleluia. Ninguém pode estar na presença de Deus por nós. Então vamos louvar a Deus. Por que louvar a Deus? Porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Depois vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus. Jesus e a palavra são um. Então vamos louvar e bendizer o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Bendizei ao Senhor neste dia. Vós, servos do Senhor, às 9 da manhã, que assistis nas manhãs na casa do Senhor, neste dia, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos juntos, bendizei ao Senhor. Vós, servos do Senhor, mas apetece-me a dormir, vamos louvando. que assistis nas manhãs e nas tardes e nas noites na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos juntos, bendizei ao Senhor. Vamos cantar, levantar a nossa voz para o Senhor. Que assistis nas manhãs. Há pessoas que andam sempre na gritaria, a gente anda louvando a Deus, Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos juntos, bendizei ao Senhor. Vós, servos do Senhor, que assistis nas manhãs na casa do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor, o Senhor está, e o Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele salvará. Deleitar-se-á sobre nós com alegria, calar-se-á por amor. Se alegrará sobre nós, se alegrará sobre nós com cântico. O Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele salvará. Sou uma criação nova, Sou salvo sim. O velho já passou, de novo eu nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Sou uma criação nova. Importa a gente estar com Deus. Sou Salvo sim. No velho já não importa se a gente está com 100, 200, 500 ou 1000 pessoas, importa é estar com Deus. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Eu te louvo,
Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te louvo, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, erguei as mãos, vem, Senhor, para a vinda do Rei, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe dê louvor, puro e santo dá-lhe a glória, glória ao Rei dos Reis. Erguei as mãos, vem Santo Espírito, para a vinda do Rei, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe dê louvor, puro e santo dá-lhe a glória, glória ao Rei dos Reis. Erguei as mãos para a vinda do Rei, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe der louvor, puro e santo dá-lhe a glória, glória ao Rei dos Reis. Aqui vem Jesus, saudemos o Rei Jesus, demos glória, honra e louvor ao Rei Jesus, perante sua majestade, erguemos nossas mãos e adoramos, louvamos e amamos, Rei Jesus, oh, saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela viva, estrela
viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Saudemos, saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela viva, ó estrela viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Majestade, louvai sua majestade. Tudo passa, a palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus permanece. Seja A glória, louvor e poder, os elogios passam, as vitórias passam, só a palavra de Deus permanece para sempre. Rei de altura, os sentimentos passam, vem do seu reino para o seu povo, a ele louvai, exaltai, engrandecei. Senhor, cura neste dia alergias, entorces em nome de Jesus. Honrai, glorificai, recebemos saúde divina, o Rei. Majestade, louvai sua majestade. Jesus que morreu e coroado está, e é Rei dos Reis. Jesus que morreu e coroado está, e é Rei dos Reis. Erguei as mãos, erguei as mãos, vem Senhor, na vinda do Rei. Prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe dê louvor. Vamos subindo, glorificando, dá-lhe glória, glória ao Rei do Rei. Erguei as mãos, erguei as mãos, vem Santo Espírito, na vinda do Espírito Santo vem quando nós o louvamos, quando adoramos, quando desejamos a sua presença para a nossa vida, para nos ajudar, para nos guiar. A sua majestade. Não podemos ser cristãos sem a presença do Espírito Santo. Louvor, puro e santo, dá-lhe glória, glória ao Rei do Rei. Glória, glória, glória ao Rei do Rei. Glória, glória, glória ao Rei do Rei. Vamos cantando, louvando e salmodiando ao Rei do Rei. Oh, aqui vem Jesus, aqui vem Jesus, e és bem-vindo, Senhor. Saudemos o Rei Jesus, demos glória, honra e louvor ao Rei Jesus. Será sua mãe
Adoramos e amamos, Rei Jesus, oh, saudemos, saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Oh, saudemos, saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Oh, saudemos, saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Oh, saudemos, saudemos o Rei Jesus, um pouquinho mais alto, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela viva, de por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Mãe, desde agora e para sempre reinará. Saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Mãe, ó Pai, nós te louvamos pela tua presença. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus, e faz-me falar a tua palavra como oráculos teus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar todos, glória a Deus. Então Deus é Espírito, glória a Deus. Espírito Santo é Espírito, glória a Deus. Então nós precisamos de apanhar Deus. Ou melhor falando, nós precisamos de ir ao encontro de Deus, glória a Deus. E para nós apanharmos Deus na nossa vida, temos que o buscar de todo o nosso coração. Se a gente é dedicados no nosso trabalho, que devemos ser, é dedicados no nosso desporto, glória a Deus, muito mais devemos ser dedicados para Deus. E Deus não é uma coisa, não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa.
E, aliás, Deus disse e diz, façamos o homem, ou o ser humano, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Então Deus não é uma força, não é uma energia, precisamos de buscar todos os dias. E para buscar, empenhar o nosso coração, glória a Deus. Quando louvamos, não louvamos ao mar, não louvamos à terra, não louvamos o sol, mas louvamos a Jesus. Porquê a Jesus? Não uma religião, porquê a Jesus? Porque só Jesus é o caminho, a verdade e também a vida. E ninguém vê ao Pai, ninguém consegue chegar ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Eu sou o caminho. Então a nossa missão hoje que pregamos o Evangelho, as boas novas, é apontar para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não a igreja A, B ou C, mas Jesus. Então o diabo tenta impedir que as pessoas se liguem a Jesus. E Jesus diz assim, estai a mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes a mim. Se vós estiverdes a mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, hoje o título da mensagem que eu vou pregar, que Deus impulsionou o meu coração, é permanecer na palavra, não nas minhas ideias, não nas ideias dos historiadores, mas permanecer na palavra viva de Deus. Jesus e a palavra são um só, glória a Deus. Se a gente quer mais de Deus na nossa vida, e certamente nós queremos, temos que buscar a Deus, ou melhor, a palavra viva de Deus. Mas não só a palavra junto com o Espírito. Que a Bíblia diz que a letra da lei mata, e há muita gente que anda a ler a Bíblia mas está morto. Católicos leem a Bíblia mas estão mortos. Pessoas que se dizem testemunhas de Jeová, que são falsos testemunhos de Jeová, andam a ler a Bíblia mas estão mortos. Muitos católicos, muitos evangélicos estão mortos. Então diz que a letra da lei mata. E há pessoas que só querem andar no Espírito, só visões, só profecias. Então a gente precisa de juntar as duas coisas. Precisamos de juntar a palavra juntamente com o Espírito, que o Espírito sempre aponta para Jesus, o Espírito Santo. Não é uma energia, o Espírito Santo é que vivifica. E diz a Bíblia que ele vivifica todo o nosso corpo mortal em nome de Jesus. Então devemos ouvir a palavra de Deus. É bom nós louvarmos a Deus. É bom nós orarmos em línguas, mas precisamos de nos alimentar da palavra viva de Deus. A palavra nos alimenta, a palavra nos admoesta, a palavra nos corrige, a palavra de Deus nos protege, a palavra de Deus nos dá discernimento espiritual, a palavra de Deus nos dá crescimento, glória a Deus. Então precisamos de ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra. E há pessoas que sim ouvem a palavra, mas é a palavra de Deus morta e cada vez estão mais condenados, cada vez estão mais amarrados, cada vez se sentem mais distantes de Deus, até pessoas em igrejas. Porquê? Porque ouvem uma palavra morta. Então o Espírito Santo de Deus, a palavra nunca vem para condenar, mas sempre para ajudar e levantar e exortar, glória a Deus. Por isso precisamos da palavra, permanecer na palavra viva de Deus. E diz a palavra em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, já vi, eu escrevi aqui a palavra. Eu falo a palavra, eu alimento-me da palavra, glória a Deus pela palavra. Hoje está calor aqui, já despi meu casaco, já estou a arregaçar as mangas, glória a Deus. Deus tem dado um bom tempo aqui no Algarve, onde nós estamos, na parte sul do Algarve, glória a Deus. Eu sou o pastor João Silva, sou um profeta de Deus.
Profeta é para anunciar a voz de Deus, não é aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que devo pregar ou não, mas falar aquilo que Deus impulsiona no meu coração. Por isso tem que estar ligado a Deus. Por isso nós que somos cristãos, que já entregamos a nossa vida a Jesus, precisamos nos conectar e nos ligar com Deus todos os dias. Há pessoas que dizem, mas eu sinto isto, eu sinto-me triste, eu sinto-me desamparada, eu sinto-me sozinha, e muitas vezes as senhoras, ninguém me compreende, mas a vida não é nada disso. A vida é fundamentarmos a nossa vida em Jesus, na palavra viva de Deus. Glória a Deus. E diz assim em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, a Bíblia que começa, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Então a gente pode ter um Gênesis na nossa vida, um início na nossa vida, o início de mudança, o início de crescermos, o início de mudarmos a nossa atitude, glória a Deus. Em Isaías 1,19 diz, se nós quisermos e ouvirmos, podemos comer o melhor desta terra. Mas se recusarmos e formos rebeldes, sereis devorados à espada. Não sou eu que digo, o Senhor o disse, glória a Deus. Então um profeta deve dizer aquilo que Deus diz no tempo certo e na hora certa de Deus. Então qual é a palavra que nós necessitamos neste dia? A palavra do domingo foi boa, da Páscoa. No próximo domingo vai ser uma palavra boa, à sexta-feira também, às 20 horas. Mas nós precisamos do pão hoje. Então a palavra viva de Deus para nós hoje que estamos aqui. Outras pessoas também faltam aqui, a palavra de Deus hoje é esta. Pessoas que nos assistem, a palavra de Deus é hoje, glória a Deus. E diz assim em Gênesis capítulo 8, versículo 22, diz assim, enquanto a terra durar, sementeira e cega, sementeira e ceifa, verão, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Glória a Deus. E porquê é que eu prego esta palavra ou transmito esta palavra hoje? O Espírito Santo de Deus impulsiona meu coração, energiza meu coração a falar esta palavra de Deus hoje. Pode não ser para si neste preciso momento, mas é a palavra para armazenarmos no nosso espírito hoje. E a própria palavra nos ajuda, nos cura, nos dá saúde divina. E o Espírito Santo de Deus sempre aponta para Jesus, sempre aponta para a palavra de Deus. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Glória a Deus. Então, enquanto a terra durar, o tempo de semear e colher permanece sempre. E hoje estamos a semear, ou melhor, eu estou a semear, ou melhor, Deus está a semear na minha vida a palavra, que é para mim e para todos nós. E diz que a palavra de Deus não volta para Deus vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. Glória a Deus. É assim que não sai daqui de mãos a abanar. Meu coração fica preenchido, fica alimentado e estou a crescer e as minhas orações são respondidas. O que nós falamos toda a gente já sabe, mas o que interessa é a palavra de Deus hoje e a presença do Espírito Santo de Deus. E diz também Marcos 4, 26, e diz, e o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma pessoa, lançasse a semente à terra. Já viu hoje? Estamos a lançar também a semente na nossa vida, no nosso coração. E a gente disponibilizou-se para vir ouvir a palavra de Deus para que a semente seja lançada no nosso coração. Primeiro ouvimos, e ao ouvir a palavra desce dentro de nós. E diz que são vida para os que as acham e saúde para todo o seu ser. Saúde divina para todo o seu ser. Pessoas que têm dormência nas mãos, a palavra de Deus é viva e cura a dormência das suas mãos. Os dons do Espírito Santo em evidência vêm por causa da palavra viva de Deus. Pessoas que têm falta de cabelo, a palavra de Deus vem para restaurar e fazer nascer cabelo onde não há cabelo.
Pessoas que têm a vista degradada, a palavra de Deus vem para ajudar e restaurar a tua vista, porque a palavra viva de Deus diz que eu sou o Senhor que te sara hoje. Glória a Deus, hoje. A Bíblia não é história, a Bíblia é hoje. Aquilo que se passava no Velho Testamento passa-se hoje, aquilo é como uma sombra, uma ilustração para a nossa vida, para nos ajudar e nos guiar, glória a Deus. Que Deus quer que em todas as coisas nós sejamos mais do que vencedores. Por isso há exemplos maus para nós não seguirmos, há exemplos bons de fé para nós ouvirmos, aplicarmos na nossa vida e assim triunfarmos e vencermos. O diabo tenta fazer tudo para nos impedir de nós nos ligarmos a Jesus. Não é só uma questão de você ler um versículo ou outra bíblica, é impedir de você estar ouvindo a palavra de Deus ungido, homens de Deus ungido, para que você cresça e faça a sua missão na obra de Deus, porque Deus não nos chama para nós estarmos sozinhos. Já viu que é uma uva, está ligado o cacho está ligado à videira e a uva sozinha diz, já não preciso do ramo, já não preciso da videira, eu agora vou fazer a minha vida, vou ter comunhão com Deus. Mais cedo ou mais tarde, passado uns dias, a sua uva começa a murchar. Então a gente precisa estar ligado a Jesus todos os dias. O profeta precisa estar ligado a Jesus. Nós que somos as varas precisamos estar ligados a Jesus. A uva precisa estar ligada à videira para permanecer e o nosso fruto vingar e assim a uva, ou melhor, a uva, o sumo de uva ser transformado em vinho, aquilo que não tinha sabor, ser algo com sabor, ser algo consistente. E dizia o reino de Deus, é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Pessoas, às vezes oram, coisas acontecem, eles não sabem como. Falta de entendimento, glória a Deus. E Deus quer que a gente cresça no entendimento, não sabendo ele como. Pessoas andam a falar de negativismo, a vida está difícil e cada vez tenho menos dinheiro e tal. E um dia começam a ter aquilo, não sabendo ele como. Eu já sabia que isto ia acontecer, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, você está a semear no seu coração e no coração das outras pessoas, e diz a Bíblia, porque a terra por si, cura já não é para hoje, você está a semear no seu coração e no coração das outras pessoas. Se eu estivesse lá, saía desse lugar, saía dessa igreja, não semeava os meus dízimos, nem as minhas sementes nesse lugar, cada vez você fica pior. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice e é chegada a ceifa. Sabe que muitas pessoas andam com tribulações e muitas aflições, sabe porquê? Por causa das companhias, por causa de livros evangélicos que andam a ler, por causa de pessoas que se associam. Mas essa não é a vontade de Deus, glória a Deus. Mas porque a pessoa se alimenta da comida errada, até isso está na sua vida. Nós somos fruto daquilo que nós nos alimentamos. Deus está fazendo crescer o meu entendimento para transmitir para a minha vida e para a vida das pessoas que estão aqui e das pessoas que nos assistem. Por isso, outra vez digo, o diabo tenta impedir que a gente se conecte com Jesus. Ouça a palavra viva de Deus e tenha comunhão em espírito. Pessoas já às vezes no ginásio conseguem estar 15, 20 minutos a levantar os halteres. Para louvar a Deus não conseguem estar 5, 10 minutos a louvar e a adorar a Deus. Como é que você apanha a presença de Deus se você não esforça o seu corpo, se você não disciplina a sua carne? Aleluia. Isto é para todos nós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então 1 hora no cinema, 2 horas no cinema e com Jesus tem que ser 10, 15 minutos. Do que é que você está mais a alimentar?
ou de Jesus ou do mundo. Consegue estar numa festa, num baile, a dançar 2 horas, 3 horas, a meditar em 5 minutos. Tchau, Jesus. Não tem tempo. Por que é que não semeia esse tempo no reino de Deus? Pessoas que andam em dificuldades financeiras, outros não, investem aqui, semeiam aqui, dão acolá, mas no reino de Deus dou aqui meu dízimozinho e tem que ser aqui tudo contadinho, nem mais um cêntimo, Senhor Jesus. E Jesus, ops, ficou tão contente que semeaste o teu dízimo. Porque se tu não semeasses o teu dízimo e a tua primícia, como é que a ia fazer? Mas Deus põe princípios ao nosso redor para nós pormos em prática e para subirmos a um nível mais alto. Pessoas são contra dízimos e contra ofertas e são as pessoas que não semeiam. Claro que em todo lado, às vezes, isso é triste dizer. Há pessoas que não são corretas, há pastores que não são corretos, mas em todo lado há. Mas lembre-se que Deus vê o coração de todas as pessoas, seja dos homens de Deus, seja dos políticos, todas as pessoas. Se a pessoa é um homem de negócio, é evidente que tem que ter um lucro, mas Deus, acima de tudo, vê a atitude do nosso coração. E a vida um dia passa por toda a gente. E pessoas um dia vão chorar diante de Deus porque é que ainda semeia mais naquele homem de Deus. Há pessoas que me assistem e nunca semeiam no reino de Deus, só dão os likes. Onde é que está o seu dízimo, a sua semente, para que o Evangelho vá mais longe? Mas que já viu mesmo seus dízimos, sem as suas sementes, e continua a pregar e ir em frente, glória a Deus. Há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e continua a pregar o Evangelho e Deus sempre a suprir as nossas necessidades, glória a Deus. Então Deus quer que nós sejamos participantes do Evangelho, das boas novas, das boas notícias e depois estarmos aqui, orarmos e intercedermos, estarmos juntos ao domingo a ouvirmos a palavra viva de Deus e a nossa vida é uma vida diferente. Buscai primeiro o reino de Deus, glória a Deus. Sabe, mas hoje não posso. Buscai primeiro o reino de Deus. Sabe, mas é o meu filho. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, mas eu fiquei lá chateado com o pastor porque não me reconheceu isto e aquilo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acerta as contas com as outras pessoas. Se Deus, mesmo que você tenha razão no seu casamento, no seu ministério, no seu pastorado, lembre-se de uma coisa, que alguém perdoou uma dívida que você não conseguia pagar. Alguém perdoou uma dívida que eu não conseguia pagar. Jesus pagou uma dívida que eu não conseguia pagar. Mesmo Jesus tinha razão, mas no entanto pagou uma dívida que eu não conseguia pagar. Se Jesus nos perdoou uma dívida que nós, com a nossa vida toda, ainda que entregasse o nosso corpo para ser queimado a nossa vida, ainda que fosse muito rico, desse o sustento dos pobres, e não tivesse amor, não tivesse Jesus, nada nos aproveitaria. Então lembre-se que Jesus pagou um preço que você e eu não conseguíamos pagar, por isso perdoou também. Pare de andar em tribunais, pare de andar em ressentimentos, em mágoas, azeda, tomar antidepressivos, a tensão arterial descontrolada, o corpo a andar a ficar todo descontrolado, perdoou como Deus também me perdoou. Sim, mas eu tenho razão e ando em gritaria e até sonha com aquelas pessoas e vê vultos à noite e anda em bruxarias e feitiçarias. O profeta fala para si. É tempo de você se arrepender, ponha a sua vida em dia para que não encurta a sua vida sobre a terra. Ponha a sua vida em dia, arrependa-se diante de Deus para que a sua vida não seja encurtada aqui na terra. E você é um pastor, é um servo de Deus e você serve a Deus. Ouça o que o profeta João Silva fala para si neste dia. Este é o tempo da gente se reconciliar com Deus, é o tempo da gente dobrar o nosso joelho a Jesus, clamar,
pedir a ajuda e a misericórdia de Deus e sermos misericordiosos também com os outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como profeta de Deus, falo isto para a sua vida, debaixo da autoridade que Deus põe na minha vida, glória a Deus. Às vezes há coisas que eu vou falar na mensagem que não sabia. Se perguntar 5 minutos antes de começar a mensagem se eu sabia que ia falar isto, absolutamente nada. Sei o tópico, teve versículos bíblicos aqui apontado, mas há muitas coisas que eu não sei, glória a Deus. E fica a saber quando a minha boca se abre, glória a Deus. Sabe, um dia, há uns anos atrás, andava à procura de carro. E procurava num stand, e orando, e procurava, tinha o dinheiro, mas eu procurava num stand, procurava noutro, não sentia satisfeito, foi um stand. E o homem, de repente, abriu a sua boca e disse que enganou aquele a fazer um negócio. E Deus fez-me ouvir aquilo que a boca dele falava. Claro, para bom entendedor, minha palavra basta. É evidente que não fiz negócio com ele, glória a Deus. Deus fez ele abrir a boca para mostrar os intentos do coração dele. Se ele enganava as outras pessoas, também me ia enganar a mim. Se as pessoas falam mal das outras pessoas, também vão falar mal de si. Se as pessoas são rancorosas com as outras pessoas, também vão ser rancorosas também consigo. Lembre-se disso. Mas ele ama muito, estima muito, esqueça isso. A pessoa sempre mostra o que ela é. E Jesus é o caminho, é a verdade e a vida e está sempre disposto a nos ajudar quando a gente assim quer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, glória a Deus. Já vi, tenho aqui os versículos, tenho isso tudo, mas não fica amarrado os versículos bíblicos. Há pessoas com problemas no baço, há pessoas com problemas no fígado. A unção de Deus, a presença do Espírito Santo está ajudando, está restaurando. Porque Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te cura, glória a Deus. Em 3 de João 2 diz, amados, este vá bem em todas as coisas. No outro dia li isto. Quando estava a orar em línguas, eu oro em línguas, 10, 15 minutos. E depois medito um bocado na palavra e depois vou trabalhar. E às vezes logo Deus não fala, mas quando eu estou no trabalho ou quando estou a guiar, Deus fala. Imagina, eu tenho uma pessoa na minha família e diz, João, escuta, João, escuta. E vai falando, e depois quando eu vou falar, tchau. E não me ouve. Muitos cristãos falam para Deus, Deus faz assim, e resolve assim, e eu vou acender uma vela aqui, uma acendela e faz umas rasas com sal, que isso é bruxarias, velas é bruxarias, missas dos mortos é bruxarias, e depois tchau. Não ouvem Deus porque não conseguem ouvir, o Espírito está distante de Deus, que a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda não abriram o coração para Jesus, ou se abriram o coração e está entupido, está com pecado, não se arrependam diante de Deus, não recebem o perdão pela fé, e Deus levanta profetas, mas não querem ouvir. Glória a Deus. Então, profeta é um porta-voz de Deus, a voz audível de Deus. O que é que achaste da minha mensagem? Foi uma mensagem muito bonita, gostei muito. Mas imagino que a Isaías pregou lá a mensagem, o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem que vais morrer. E ele perguntava às pessoas, o que é que achaste da minha? Muito negativa. Deus é positivo, mas um profeta fala a voz de Deus. E não é que o Ezequias, o rei, acreditou em Deus, acreditou no profeta, se arrependeu e Deus deu-lhe mais 15 anos de vida. Vida abundante. Mais 15 anos de vida abundante. Já viu quando a gente ouve um profeta de Deus? Quando ouve a Deus falar a palavra no nosso coração, a gente se alinha com a palavra de Deus, vem vida e vida com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância quando ouvimos a Deus. Há pessoas que são dominadas pela ansiedade, pela preocupação,
pelo stress, como é que vou fazer, isto não tem solução e como é que vai ser resolvido. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Dobre o seu joelho e diga: Senhor Jesus, ajuda-me. Senhor Jesus, orienta-me. Senhor Jesus, abre-me os olhos da mente e do espírito. E Deus lhe vai guiar o seu coração, o seu espírito. Ele nos ensina aquilo que é útil. Não aquilo que eu quero, não. Aquilo que Deus tem que fazer assim. Ele nos ensina aquilo que é útil e nos guia no caminho em que devemos andar. Glória a Deus. E Deus nos fala pela palavra. Havendo Deus antigamente ou no Velho Testamento falado muitas vezes, de muitas maneiras, nestes últimos tempos ou na Nova Aliança, Deus nos fala pelo verbo ou pela palavra viva de Deus. Eu oro em línguas, medito na palavra e depois dali a bocado o verbo começa a falar o meu coração. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes a minha palavra, vem dentro de mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado como a vara e secará. Somos inúteis sem Jesus. E escolhe e lança no fogo e arda. Se vós estiverdes a mim, a palavra vem até mim. Se vós estiverdes a mim, as minhas palavras estiverem... Não é só ter Jesus. Eu sou cristão há 30 anos. Eu sou pastor. Eu já preguei. Então quem és tu para vir dizer isso? Se vós estiverdes a mim, hoje já nem sabe falar, gagueja, já nem ora em línguas, perdeu a unção de Deus, está como Moisés no deserto, gaguejava, o Senhor usou pesado de língua. Se vós estiverdes a mim, as minhas palavras estiverem em vós, para a palavra de Deus estar em nós, temos de ter o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que perderam a presença de Deus, nem é que Deus se afastasse, começaram a fazer coisas, foram-se afastando de Deus, deixaram de servir na casa de Deus, deixaram de honrar a Deus com dízimos e com primícias. E há pessoas que têm dízimos e sementes guardadas para semear. Procuram a alma de Deus, começam a honrar essa alma de Deus e passa pelo impor as suas mãos sobre si. Porque a sua corrida ainda não terminou e o tempo que Deus lhe deu na terra para você servir a Deus. Glória a Deus. Se vós tiverdes a mim, as minhas palavras estiverem em vós, já vi hoje, estou a transmitir a palavra de Deus que está dentro de mim, não no meu cérebro, mas dentro de mim. Deus faz lembrar a palavra também, mas a palavra para produzir tem que estar dentro de nós. Em primeiro lugar, nem o marido, nem a esposa, nem o computador, nem o telemóvel, nem as férias aqui, nem as férias acolá. Se vós tiverdes a mim as minhas palavras, há pessoas que só ouvem homens de Deus. Eu recomendo ouvir poucos homens de Deus. Mas você ouve, mas depois deve meditar na palavra viva de Deus. Ler devagarinho a palavra. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverdes em mim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, dentro de nós. Dentro de nós. Não importa quem se opõe, não importa se estamos no meio de uma pessoa, importa é se Deus está connosco. Importa hoje estou aqui, mas Deus está aqui comigo, glória a Deus. Hoje não estou a pregar para 1000 pessoas, já tenho pregado, mas hoje estou aqui e estou com Deus. Não importa se o profeta estava lá no deserto, estava só, tinha as pessoas para me apoiar. Na minha eleição para ser presidente, para ser deputado, importa é se Deus está consigo. E se tenho um carro topo de gama, e se tenho uma mansão, e se tenho montes de dinheiro na conta, importa é se Deus está consigo. Porque você pode ter a mansão, pode ter a mulher, pode ter os filhos, pode ter os alvos atingidos, mas não tem Deus. Aleluia.
Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, é Jesus. Estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não é só a gente ter as coisas, mas é estar em Jesus e a palavra estar dentro de nós. Glória a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus, diz Jesus. Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Discípulos não é para tirar um curso de diácono, presbítero, agora é pastor. Há pessoas que foram chamados para pastores, Deus nos chamou. E andam um tempo, e depois entram na frustração e tudo mais. Porquê? Deus nos chamou para pastores. Mas é um bom taxinha, recebe-se bem, mas Deus nos chamou para pastores. E alguns até aí depois cometem suicídio. Porque isto no mundo do espírito não se brinca. Andam a lutar, andam isto, andam aquilo, mas Deus não os chamou. E um dia tudo se dissipa. Andam 1 ano, 2 anos, até podem ter muitas pessoas, mas um dia aquilo se tudo dissipa. Sabe como é que você sabe se Deus os chamou? Se você tenta apagar a chamada, tenta se esquecer daquilo, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e a chama não se apaga. Foi Deus que os chamou. Aleluia. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti? Ouvir a voz de Deus. 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 Deus tem falado com pessoas e ainda tem ouvido a sua voz. Tem rejeitado a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E alguns embebedam-se e metem-se em drogas, não querem ouvir a voz de Deus. E Deus anda atrás de si, ouvir a voz de Deus. Ou já não quer nada com Deus, ouvir a voz de Deus. Há pessoas que já serviram e não querem nada já com Deus, ouvir a voz de Deus. E Deus anda atrás de ti, e Deus anda atrás de ti, ouvir a voz de Deus. A nossa vida só é feliz e só é próspera andando com Deus. Glória a Deus. Eu hoje estou aqui, estou a fazer aquilo que mais agrada à minha vida. Não é ter uma gravata bonita que eu tenho, não é ter uma camisa branca que eu gosto, não é ter um fato bonito, não é ter um computador bom, um carro bom, um almoço bom. Não é estar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não importa se a pessoa A ou B reconhece, se sou elogiado pela pessoa A, pelo pastor A, B ou C, o outro diz que aceita, estou a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E quantas pessoas tu tens lá na reunião? Tenho Deus, estou eu e Deus, glória a Deus. Estou eu e Deus. O profeta lá, quantas pessoas estava ele, e tinha alguns corvos que vinham assistir à reunião. Quando ele falava acerca de dízimos e de ofertas lá no Ribeiro de Carite, vinha um corvo, trazia pão e carne. Disse glória a Deus. Lá na Tinhonê trazia pão e carne e tinha água. E outra vez falava de semear para colher e vinha um corvo que ouvia e semeava pão e carne. E ele comia, glória a Deus. Passado tempo o ribeiro se secou e veio a palavra do Senhor a ele e disse: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e vais viver ali. Porque já ordenei uma mulher viúva que te sustente, glória a Deus. Agora vou para um sítio onde tem muitas pessoas lá na igreja, homens ricos, e vamos sustentar. E chega lá, tinha uma pessoa na igreja. Ai, que tristeza! Olha como é que Deus faz coisas. E uma senhora não era uma senhora rica, para patrocinar o ministério dele, com uma limusine, com um helicóptero, com um submarino. A uma senhora velhota já, não tinha absolutamente nada, franzina, a passar necessidade. Olha como é que Deus faz as coisas. Ele chegou junto da senhora e disse: olha, tenho sede, dá-me um copo d'água. E depois a senhora ia buscar um copo d'água. Ele disse: olha, traz-me também um bocadinho de pão na tua mão.
Ele disse, olha, viva o Senhor teu Deus, eu não tenho nada. Só mantenho aqui um bocadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Apanhei, vou preparar a última refeição, eu e o meu filho vamos comer e depois já não temos nada, vamos morrer. E o profeta de Deus disse, não temas, faz conforme a tua palavra. Primeiro semeia no profeta, glória a Deus. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, Deus está falando para alguém, o profeta hoje está falando para alguém, o profeta está falando para alguém, o profeta está falando para alguém que me assiste, o profeta está falando que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Pessoas estão em dívidas, estão em escassez, estão à beira da falência, agarro numa semente e semeio no profeta aquilo que Deus fala no seu coração e o profeta declara uma palavra que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Você falou com Deus, Deus falou o coração do profeta e o profeta fala esta voz hoje na gravação. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Neste dia que Deus promete suprir as necessidades de cada um de nós, em nome de Jesus. Com esta mesma palavra hoje vamos semear no reino de Deus e Deus promete suprir as nossas necessidades boa medida, recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Eu tinha outra palavra preparada para falar de ofertas. Primeiro vamos ouvir a palavra aqui até o fim e depois já vamos semear no fim em nome de Jesus. As pessoas que querem semear têm o número da conta. Há uma unção de Deus para você semear, para que as suas sementes sejam multiplicadas. Há pessoas que vão semear em gratidão por aquilo que Deus tem feito e continua a fazer na sua vida. Há pessoas que necessitam de um emprego, vão semear para esse emprego. Há pessoas que precisam de mais dinheiro na sua vida, vão semear nesse sentido, para que a bênção venha à sua vida. Há homens de negócio que estão aquém de atingir os seus alvos, estão em deficiência financeira, os vão semear e nesta mesma semana, antes de terminar o mês, Deus vai destravar bênção sobre si. Ao você semear, Deus vai destravar uma bênção sobrenatural sobre a sua vida. E a palavra de Deus para si é que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, conforme a palavra do Senhor, que fala neste dia pelo ministério do profeta João Silva, em nome de Jesus, debaixo da unção de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de terminar, também quero perguntar se houver alguém que nos está a assistir que ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida. Não é religião, é Jesus. Não é uma seita, é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Deus sabe onde é que você mora, Deus tem ouvido as suas palavras e hoje declaro com fé estas palavras em nome de Jesus. Eu vou pedir à Karina que me traga aqui a Santa Ceia, glória a Deus. Diga estas palavras com fé em nome de Jesus. Ó Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho. É a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador, meu libertador. Faça esta oração com fé. Neste dia, neste momento e com a presença do Espírito Santo. Serve nós andarmos a confessar a palavra e a orarmos e andamos no seco sem a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus restaura o nosso corpo. Dá vida ao nosso corpo mortal, glória a Deus. E todos os dias precisamos de nos olhar no espelho.
Claro, primeiro o espelho natural, que há pessoas que não se arranjam, homens que não fazem ou desfazem a barba, não aparam o cabelo, andam desleixados, não cortam os pelos debaixo do braço, nem no pirilau andam a cheirar a suor. Há senhoras que não se arranjam, há pessoas que não arrumam a casa. É a altura da gente receber a ajuda de Deus. E depois devemos de olhar ao outro espelho todos os dias. Todos os dias, olhar o espelho da palavra viva de Deus. Josué e Caleb foram espiar a terra juntamente com mais 10 espias. E Caleb todos os dias olhava o espelho. Glória a Deus. Deus prometeu, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Os outros é difícil. E ficando velhos, com rugas, artroses, tinha problemas na próstata, problemas no pirilau, dói-me aqui, dói-me acolá, Deus não curou hoje, problemas financeiros, maldições do Egito. Mas Caleb todos os dias olhava o espelho. E Deus está falando para si e para mim hoje. Precisamos de olhar o espelho todos os dias. Todos os dias olhar para o espelho. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Pessoas com dores na coluna. Eu estou em Cristo, eu olho o espelho todos os dias. Eu sou uma nova pessoa. Glória a Deus. As coisas velhas já passaram. Glória a Deus. Eis que tudo se fez de novo. Sim, mas a tua mãe tinha enxaquecas. O teu pai morreu de reumatismo. A tua mãe tinha tensão arterial alta. Problemas hereditários, quistes hereditários. E eu olho para o espelho, glória a Deus. Caleb olhava para o espelho e continuava a olhar para o espelho, a orar também. Olhar para o espelho, para a palavra viva de Deus, aleluia. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. Tu és maluco? Então, mas isso é normal, toda a gente ficar doente? Ando no lodo, e ele dizia, nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. Ai, hoje é um dia difícil. Deus dá ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Ah, mas esta semana é curta, nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, sobre todas as minhas necessidades. Não importa qual necessidade, se o computador não está a funcionar bem, se os códigos não atualizam, se isto e se aquilo, se o esquentador não funciona, Deus promete suprir as minhas necessidades. Todos os dias olho o espelho. E outros olhos se vão degradando e eu olho o espelho e os meus olhos se vão restaurando. E outros o cabelo vai caindo e eu olho o espelho e o meu cabelo vai crescendo e se renovando. Outros começam com dor nos ossos e dói as costas e dói aqui, dói acolá. E eu olho para o espelho, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. E todas as minhas dores levou sobre si. Sim, mas é normal ter dormência das mãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras tem boa circulação. Mas havia lá os irmãos, aqueles irmãos que quando o último apóstolo morreu acabaram as curas. Deus não batiza todos. O diabo fica muito contente com essas pessoas. Com esses incrédulos que não têm poder. E Jesus diz, olha, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo. É importante o profeta que a gente se liga. Pessoas morrem prematuramente, está na igreja errada. Pessoas têm problemas financeiros de onde andarem a semear dízimos e ofertas em sítios que não devem semear. Glória a Deus. A palavra de Deus nunca falha. Aleluia. Então agora vamos tomar a Santa Ceia com fé em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então podes ir distribuir pão e vinho. Glória a Deus. Aqui temos muito pão. Até podíamos comer quase um pão cada um. Temos aqui um bom bocado de pão. Glória a Deus. Agarre no pão, pão abençoado que simboliza o corpo de Jesus. Na semana passada celebramos a Páscoa.
Páscoa é saída de um lugar para o outro. Páscoa é a ressurreição de Jesus. As pessoas dizem, aleluia, Jesus ressuscitou. E o quê? E nós ressuscitamos juntamente com Ele. Glória a Deus. E nós vivemos juntamente com Ele. Vamos comer o pão, que é Jesus. Aqui temos um bocadinho de vinho, podíamos beber 1 litro de vinho, mas se fosse vinho depois ficávamos tontos. Ou se fosse sumo de uva, podia, pronto, no caso muita gente podia não querer ingerir muito sumo de uva, então temos aqui um bocadinho só como símbolo. Não é a quantidade, mas é a fé. Vamos beber em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Esta semana que se avizinha agora, a partir da manhã e depois já nos outros dias a seguir, quando tivermos a próxima reunião, já é maio, então declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Eu gosto de fazer esta oração que eu beneficio também, o resto do mês de abril com a bênção de Deus, com a bênção de Deus, não da religião, com a bênção de Deus, não com energia, com a bênção de Deus. Claro que a bênção de Deus traz algo bom, o vento de Deus, a presença de Deus. Declaramos a bênção de Deus neste final de abril e no início de maio para a honra e glória de Deus. Boa semana a todos, que Deus ajude e Deus abençoe em nome de Jesus. Ouça aquilo que eu preguei debaixo da unção de Deus e ponha em prática em nome de Jesus. Amém e amém. Boa semana a todos em nome de Jesus. Amém.